Muito bom dia! Salve, galera bonita, galera gostosa, galera maravilhosa da Escola Jovem de Tubarão, turma 301. Uma turma espelho, uma turma fantástica, a primeira turma do terceirão da Escola de Ensino Médio de Freitas. Tudo bem com vocês? Saúde e paz. Esta aula é em homenagem ao terceirão 01. Hoje estamos na sala de forma remota, virtual, os alunos também estão em casa, utilizando a plataforma do Google Meet. Hoje teremos uma aula sobre doutrinas totalitárias, o avanço das ideologias autoritárias, o nazismo e o fascismo. Estamos com a superaluna Alanes Alves da Silva, com a Ana Carolina Eftin Rocha, com a Hilary Bento Tomás, com o Daniel Henrique Goulart Felipe e também com a Laís Kinderman Limas. É muito bom estar aqui trabalhando com pessoas educadas, pessoas do mais alto gabarito, e pessoas que representam a Escola Jovem de Tubarão, que é a maior escola de ensino médio de toda a nossa região. Hoje, atendendo mais de 2.700 alunos, contando com os alunos presenciais e remotos. Estamos aqui no canal do YouTube do professor João Batista Monteiro. E vocês que estão assistindo esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e, ao mesmo tempo, ativem o sininho. Semanalmente teremos vídeos novos tratando do conteúdo de história. Esse canal não tem objetivo de monetização, mas sim de divulgar o conhecimento histórico da região e do mundo. Vamos que vamos, 301. Vamos iniciar nossos trabalhos a partir de agora, falando de totalitarismo, que abrange efetivamente o nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, que foram governos ditatoriais totalitários que aconteceram na Alemanha, na Itália, na Espanha e também em Portugal. Vocês sabiam que esses países tiveram doutrinas totalitárias? Vocês sabiam que o totalitarismo é um regime ditatorial com mãos de ferro, onde o governante pode ser um presidente, um primeiro-ministro, independente, ele tem características de poder de vida e de morte sobre as pessoas? Vocês sabiam que na década de 30, a Espanha passou por uma guerra civil, perdeu o seu rei e um general, Francisco Franco, tomou o poder e ele dominou até a década de 70? Vocês sabiam que pessoas ficaram escondidas dentro da própria Espanha, até emparedadas vivas, pois se saíssem, seriam denunciadas, seriam delatadas e ao mesmo tempo seriam mortas? Vocês sabiam que os italianos, ou os camisas negras, liderados por Benito Mussolini, que na época era apenas o primeiro-ministro e a Itália tinha um rei, este homem, Mussolini, era aliado ininterrupto de Adolf Hitler. E ele acreditava que os italianos e os alemães pertencessem a uma raça superior, um grupo superior diferenciado. Ele potencializou também a ideia de campos de concentração e foi um homem de grande crudelidade. E por que não lembrar agora de um homem que não nasceu na Alemanha, um homem que nasceu na Áustria? Este homem nasceu em Braunau am Main. O nome dele, Adolf Hitler. Este homem tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial, lutou nas trincheiras, levou um tiro no joelho no final da guerra. Era considerado um dos homens mais capazes na arte militar e foi até condecorado com a Cruz de Ferro. Não tinha sido o melhor aluno na escola, era um aluno medíocre, um aluno nota 7, por assim dizer, um grande desenhista, mas falava muito bem mesmo. Este homem conseguiu convencer a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, a se organizar em um partido que não foi criado por ele, mas este partido ele tinha muita, mas muita relevância na Alemanha naquela época. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. E o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, efetivamente transformou a humanidade, pois ele vai dar origem
Há uma Alemanha forte, altiva, orgulhosa, e isso não tem nada de mais, não tem nada de errado. Porém, esta Alemanha, ela é responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial, na figura de Adolf Hitler, obviamente. Uma guerra que matou 70 milhões de pessoas, mais pessoas do que a gripe espanhola de 1918, que matou 50 milhões, e quase tantas pessoas quanto as pessoas mortas por peste negra, que foram cerca de 75 milhões durante a Idade Média, de 1348 a 1352. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra que caracterizou a humanidade pelo uso da bomba nuclear, pelo uso de aviões em batalhas aéreas terríveis, o uso de submarinos em batalhas navais também terrificantes, kamikazes, que eram os ventos divinos japoneses, a criação de campos de concentração na Europa, na China e em outros lugares do mundo, o flerte de algumas nações com o nazismo, a princípio, inclusive o Brasil, flertava, namorava com os nazistas, isso antes do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. É bom que se lembre que Getúlio Vargas ele via com bons olhos a ideia nazista, enviando, inclusive, durante a época do Estado Novo, uma prisioneira judia e comunista para a Alemanha, Olga Benário, que era alemã de nascimento, mas de sangue judeu e comunista, tudo que Hitler odiava. Ela tinha sido presa com Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil, por conta dos movimentos comunistas que eles realizavam, e efetivamente ela, grávida, foi enviada para a Alemanha. Lá, ela foi destinada à morte. Então, o totalitarismo, ele entra em uma das mais sérias linhas de gravidade da história da humanidade. Eu gostaria que vocês, e fique registrado aqui, que quando nós falarmos de totalitarismo, a gente vai falar de uma ideologia oficial do Estado, onde o Estado manda, onde o Estado tem poder de vida e de morte, ele tem uma propaganda estatal muito, muito, muito séria. Inclusive, o líder da propaganda nazista, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, disse, e Hitler repetia, uma mentira dita 1000 vezes tende a se transformar em verdade. Se eu disser 1000 vezes que o Flamengo é um bom time, Daniel Henrique Goulart Felipe, as pessoas vão acabar acreditando. E essa mentira foi contada há muito tempo e as pessoas acreditam que o Flamengo é um bom time. A propósito, aos meus amigos flamenguistas, um salve, saudações. Campeão brasileiro de 2020, só aqui em 2021 por conta da pandemia. Sem dúvida nenhuma, nós não torcemos para o Flamengo Futebol de Regatas, mas sabemos que ele realmente é um dos maiores times do planeta Terra. E saudamos aqui o Daniel, que representa o Flamengo, inclusive bota a camiseta do Flamengo, para demonstrar aí toda essa paixão. A propósito, é o maior time de toda a nação brasileira. Concorda, Daniel Henrique? Um botafoguense falando isso agora, é isto? Então tá bom, Daniel Henrique Goulart Felipe, um garoto muito educado, e agora nós estamos também com o Gabriel Bittencourt da Silva participando. Bom dia, Gabriel, tudo bem contigo? Bom dia, professor, tudo certo? Tudo certo, muito bem. Bem, além da ideologia oficial, a ideia de que vocês tendem a ser melhores do que os outros, a ideia de que vocês podem ser considerados superiores, vocês vão ter uma propaganda. O Estado ele vai ser policial. O que significa isso? Não terão liberdade de ir e vir. Vocês não poderão respeitosamente andar à vontade. Num dado momento, eu estou andando pela estrada. Eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou espanhol. O que vai acontecer? A polícia vai me abordar e eu não preciso especificamente me assustar se eu viver nos dias atuais. Naquela época, eu poderia ser preso sumariamente se eles não gostassem de mim.
eles teriam que me identificar, eles fariam batidas, seria uma coisa bem pesada. O Estado censurava e fazia muita pressão física e psicológica nas pessoas. Se eu não gostasse do Daniel porque ele é flamenguista, eu podia bater nele. Se eu não gostasse do Gabriel porque ele é corintiano, eu podia bater nele, eu podia prendê-lo, eu podia humilhar as pessoas. Uma pressão psicológica ferrada. Isso é um Estado policial. Claro que deve ser aqui caracterizado. E, além disso, nós vamos ter uma intervenção econômica. Por um lado, foi muito bom na Alemanha, pois tirou a Alemanha da miséria pós-Primeira Guerra Mundial. Imaginem, estradas foram reconstruídas, pontes foram reestruturadas, a educação e a saúde melhorou imensuravelmente. E, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram acesso, inclusive, a tecnologias que estavam bloqueadas. Ferdinand Porsche, a pedido de Hitler, criou o Fusca, o carro do povo. Prestem atenção neste detalhe muito importante. A ideologia nazista, ela vai, pegando agora o nazismo como fonte, como foco inicial, ser muito, 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 muito trabalhada na mente das pessoas, de forma que eles fizessem grandes paradas militares, como desta foto que eu estou agora mostrando para vocês. Paradas onde eles especificamente mostram um carinho excepcional pelo Führer, Adolf Hitler. Führer, em alemão, significa chefe. Hitler escreve um livro. Esse livro se chama Mein Kampf, A Minha Luta. Mein Kampf, A Minha Luta. E um detalhe importante, tá? A ideologia fascista, ela surge lá por volta de 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em plena gripe espanhola. E uma coisa que deve ser clara aqui, observada muito especificamente. Eles mudaram as concepções, mudaram o modelo de sociedade a ser seguido, e realmente o ser humano ele deveria ser submisso ao Estado. Tu, Ana Carolina, tu, Daniel, tu, Alanis, seriam propriedade do Estado, seriam submissos, seriam quase que escravos e teriam que adorar esse Estado, mesmo que ele não fosse algo positivo para você. A tua vida privada estaria controlada. Alanis, Ana, Hillary, meninas, Laís, para vocês terem uma ideia, Adolf Hitler, juntamente com Hermann Göring e com os grandes líderes nazistas, o próprio Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, criaram uma espécie de casa onde os nazistas podiam se encontrar para produzir crianças. Eram chamadas de Lebensborn, o nascimento do amor, onde meninas, já dos seus 16 aos seus 25 anos, e rapazes, geralmente soldados, se encontravam, se relacionavam para terem filhos. Filhos que seriam utilizados como soldados nazistas para o governo de 1000 anos, que era o que Adolf Hitler acreditava que fosse acontecer. Milhares de crianças nasceram desse movimento. Eu já li reportagens assustadoras que depois da Segunda Guerra Mundial, essas crianças foram renegadas por pai e por mãe e foram criadas em orfanatos ou em sanatórios, em lugares para deficientes mentais, pois a família não queria ter nenhum contato com estas crianças, que viraram adolescentes, adultos, muitas vezes revoltados. Imaginem vocês que isso também foi promovido, isso também foi criado. Olhem como era absurdo. Eu vou ler para vocês alguns dos valores fascistas que Benito Mussolini, no Novo Estilo de Vida, página 43 do livro, onde nós estamos com o tema Interpretar Fonte, vocês podem acompanhar comigo, ele estabeleceu. Notem, o fascismo não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz permanente. Ou seja, ele promove a guerra. Somente a guerra exige ao máximo as energias humanas. Interessante isso. Ele promove a guerra. E imprime um sinal de nobreza aos povos. Quer dizer que só é bom se tu fizer a guerra. Para os fascistas, a vida é um combate incessante. Eu vou ter que levar vocês, então,
acima de tudo, para a guerra. Então, o serviço militar é obrigatório para ti, Ana. Para ti, Daniel. João, a gente não via as moças servindo o exército na Alemanha nazista, não viam? E as enfermeiras dos campos de concentração eram trabalhos militares. Geralmente, as médicas, as enfermeiras, as chamadas Fräuleins e as Frós, Frau é senhora, Fräulein é senhorita, elas faziam um trabalho muito sujo. Existe uma moça, esta moça, inclusive, agora o nome me foge à cabeça, então eu vou aqui agora pesquisar rapidamente para vocês. Ela foi chamada de a cadela de Belsen. Bergen-Belsen era uma das regiões mais interessantes da Alemanha e lá uma enfermeira, especificamente, o nome dela era Irma Grise. Irma Grise, ela fez e ela potencializou torturas inimagináveis, inclusive levando os judeus a serem não só trucidados e mortos. Ela instigava cães, pastores alemães, por exemplo, a se alimentarem de judeus. O essencial do fascismo é a sua concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Se o liberalismo significa indivíduo, o fascismo significa Estado. Vocês vivem num país liberal. Vocês vivem num país capitalista. Consequentemente, vocês, indivíduos, são importantes. Imaginem se vocês não fossem importantes, se vocês fossem apenas a peça de uma engrenagem, se vocês não fossem uma máquina única. Vocês seriam, então, objeto do fascismo. Esse é o problema. O fascismo luta para que o Estado seja forte, organizado e tenha, ao mesmo tempo, uma grande base popular. O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador. Pretende reconstruir o homem, o caráter, a fé. É bom lembrar que a questão de fé na Itália é muito importante, são católicos. Agora, na Alemanha, eles basicamente aboliram a ideia, não proibiram, aboliram a ideia cristianizada. E uma coisa deve ser aqui esclarecida. As crianças se ajoelhavam e praticamente adoravam a imagem de Adolf Hitler. Isso aconteceu também no Brasil. Embora o catolicismo não tenha perdido a importância, meu pai conta que as pessoas passavam aqui na frente do Colégio Deon e faziam um sinal da cruz para o Sagrado Coração de Jesus que tem na frente da Unisul. O meu pai também conta que o meu avô, ele tirava o chapéu quando via uma imagem de Getúlio Vargas, presidente do Brasil. O meu pai conta que quando Getúlio morreu, meu pai já tinha 11, 12 anos de idade nesta época, ele simplesmente disse: todos ficaram muito tristes com a morte do doutor Getúlio. Era assim que ele era conhecido, as pessoas tinham um respeito muito grande. E eu já vi várias vezes, em vários lugares, uma coisa super interessante. As pessoas usando lenços vermelhos, pessoas mais idosas, que é a representação dos maragatos e, ao mesmo tempo, do varguismo. Ora, então, nós compreendemos os valores do fascismo a partir dessa situação. E uma coisa é certa, Mussolini dominou a Itália, Mussolini controlou países vizinhos, Mussolini teve um governo forte, que também dura até o final da Segunda Guerra Mundial, embora ele tenha deixado a base do eixo, o eixo Roma-Berlim-Tóquio, durante a Segunda Guerra. E um detalhe, ele teve uma primeira fase de 1922 até 1924, uma fase que foi marcada por organização de milícias e, acima de tudo, teve também uma segunda fase, que foi de 1925 até 1939, que é caracterizada pela implantação da ditadura. Isso nós podemos ver aqui na página 44. E um detalhe importante, olhem bem,
O governo de Mussolini se empenha em impor à sociedade a doutrina fascista, por meio da educação, crer, obedecer e combater. Esse é o lema pedagógico do fascismo. Vou contar uma coisa para as meninas. Alanis, Ana, Hilary, Laís, eles tinham inclusive o lema da mulher ideal, que esperaria o homem em casa, feliz, alegre, que estaria trabalhando alegremente em casa, limpando as coisas, esperando o homem com uma bebida, fazendo uma massagem, um carinho nele. Tudo isso eram ideais que eram explicados e ensinados às mulheres italianas e também, por conseguinte, alemãs, na Europa fascista daquele período da história. O fascismo que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial com a doutrina nazista de Adolf Hitler. Hitler que invade os Sudetos, a Áustria, e invade em 1º de setembro de 1939 a cidade de Danzig, na Polônia, Gdansk, hoje. É bom que todo mundo compreenda. Os nazistas e os fascistas, eles temiam a expansão do socialismo e eles combatiam a União Soviética. No início, Hitler até quis expressar uma amizade com Stalin, mas logo em seguida nós percebemos que não foi bem isso que aconteceu, pois, obviamente, vocês devem perceber, vocês devem sacar que os nossos amigos nazistas invadem a União Soviética. Esse foi talvez o maior erro de Hitler, estrategicamente falando, pois a partir daí a derrocada foi grandiosa. Os russos soviéticos se aliaram aos Estados Unidos e, apesar de eles não terem o mesmo objetivo comum sob o ponto de vista político, eles tinham um objetivo militar comum que era destruir o nazismo. E conseguiram destruir o nazismo em 1945. Este foi um ponto extremamente importante. Adolf Hitler, como eu disse, nasceu em Braunau, na Áustria. Ele residiu em Viena. E um detalhe, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, não conseguiu, foi soldado, e chega especificamente ao máximo da chancelaria do Reich, ou seja, um primeiro-ministro, já em 1932, em 1933, ele se transforma no líder máximo da Alemanha. E de 33 até 1945, ele fica no poder. Fica no poder e, especificamente, ele executa um plano muito, mas muito terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele extermina 6 milhões de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, negros, maçons, políticos, inimigos do Estado, deficientes mentais, em campos de extermínio. Uma das maiores obras que trata de um combate, digamos que lúdico, ao nazismo, é um livro que nós temos disponível aos montes na nossa biblioteca. E vocês deveriam ler. É um livro para meninas e um livro para rapazes. É um livro para adolescentes. Se vocês não leram, é uma sugestão, não uma obrigação. O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, para quem não sabe, é uma das obras mais interessantes e lindas sobre o combate à ideia nazista. Os nazistas que tinham ódio racial, os nazistas que se consideravam superiores etnicamente e que diziam que eram a raça ariana. Em 1933, o jornal inglês The Times publica a seguinte notícia: olhem como uma menina alemã sofreu sendo fruto do antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. Segundo o texto, no dia 13 de agosto de 1933, quem estivesse no centro da cidade de Nuremberg poderia ter assistido à cena de uma jovem alemã que teve a cabeça raspada, sendo arrastada pelas ruas por soldados nazistas que a obrigaram a carregar um cartaz com a seguinte frase: eu me entreguei a um judeu. A jovem é descrita pelo jornal como magra, frágil e, apesar das condições em que se encontrava, bonita.
Os soldados nazistas escoltavam pelas principais ruas da cidade, notem bem, e eles eram, de restaurante em restaurante, eles eram seguidos por uma multidão de aproximadamente 2.000 pessoas. Nesse trajeto, a jovem teria perdido os sentidos várias vezes, mas foi reanimada e reerguida pelos soldados, para que todos os transeuntes também pudessem vê-la e insultá-la de várias maneiras. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Isso foi em 1933. Em 1945, 6 milhões de judeus foram eliminados. E isso vai ser um tema para uma próxima discussão, principalmente quando a gente estiver trabalhando a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos falar sobre o Holocausto. Pessoas ainda acreditam hoje, em alguns pontos, que o Holocausto não existiu. Só com esta cena de uma menina alemã sendo arrastada por todos os lugares de Nuremberg, simplesmente porque ela tinha namorado um rapaz judeu, dá bem a entender o que eles queriam fazer com os judeus. Eles consideraram os judeus os responsáveis pela, por assim dizer, perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram executados por gaseamento. O gás era o cianeto de potássio, o KCN. O gás era altamente venenoso e ele era sublimado. Lembram da naftalina nas aulas de química? Ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Eles eram colocados em câmaras fechadas, totalmente herméticas, e ficavam vários minutos esperando a sua morte por sufocamento, por cianeto. Eu gostaria que vocês lembrassem deste fator elementar. E gostaria que vocês lembrassem de uma coisa muito simples. Hitler fazia com que as pessoas entendessem que isso não acontecia. E que o povo era forte, que o nazismo era belo. E ele estimulava as crianças. Ele estimulava as crianças a seguirem o nazismo. Existia a chamada Hitlerjugend, a juventude hitlerista. Observem a altivez dessas crianças alemãs ante a bandeira suástica. Para quem não sabe, este é o símbolo básico do nazismo. Este símbolo é uma cruz gamada, é uma cruz hindu, e ela representa o bem e o mal, ela representa a paz para os hindus, mas para nós ela entrou para a história como o símbolo da maldade, o símbolo da horripilância, o símbolo que não deve ser efetivamente seguido, o símbolo nazista. Eu gostaria que vocês nunca esquecessem este símbolo, pois ele mostra muito bem um detalhe claro, um detalhe certo. A humilhação que o povo judeu sofreu em relação ao povo alemão. E o povo judeu era alemão, nascido na Alemanha. Olhem, por exemplo, esta imagem, também nós temos no livro, onde um grupo de judeus, um professor e seus alunos, são humilhados por crianças e por jovens alemães. Eles eram pintados como bichos papões, como monstros. Por isso, eu gostaria que vocês compreendessem que o povo judaico, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, sofreu e sofreu muito. E hoje o orgulho que eles têm, vivendo inclusive no Estado de Israel, e lembrando das dores do Holocausto, deve ser muito trabalhado com profundidade. Nesse momento, nós encerramos esta aula, mentoria
sobre as doutrinas totalitárias, parte 1, fascismo e nazismo. Eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima vez.